E como fortalecer esse pilar espiritualidade na tua vida? Primeiro é através da tua moral, da tua ética, de quem tu é no teu dia a dia, de quem tu é quando não tem ninguém vendo. Tudo que tu faz coloca uma energia no planeta. Então não é só sobre o que tu faz, gestos grandiosos quando tem alguém olhando. Muito da tua forma de contribuir com a espiritualidade é através daquilo que tu faz no teu íntimo. O que tu come, o que tu veste, o que tu escuta, o que tu fala, o que tu assiste, como tu se comporta, os hábitos que tu tem. Os teus hábitos moldam quem tu é. Então aquela prática, né, do estoicismo, aquela prática estoica, que é muito interessante, né, vai para um viés mais filosófico, mas eu acho muito interessante, que é sobre a tua moral, a tua ética, o que tu faz. Então, pro estoicismo, é isso quem vai definir a tua vida. E isso tem muito a ver com a espiritualidade, né? E como a gente falou, um outro pilar para fortalecer a espiritualidade na tua vida é os teus hábitos. Então, do que tu se alimenta? O que tu come? O que tu bebe? Ah, tu é uma pessoa que tá toda semana lá no centro espírita, trabalhando ou indo, ou lê 1000 livros por ano, mas tu bebe todos os dias. Tu come industrializado demais, tu come muita carne animal. Tu não tem respeito pelo alimento, não tem respeito pelo teu corpo. Tu tem hábitos que te elevam, que te fazem sentir bem, que te nutrem, ou tu tem hábitos que te drenam, te adoecem. Isso também é muito uma forma de fortalecer a espiritualidade na tua vida. Os teus hábitos, ter hábitos cada vez mais saudáveis e mais conscientes. Disciplina, compromisso. Muitas vezes a gente pensa que para ser uma pessoa espiritualizada, basta que eu tenha intuição e mediunidade. Seja sensível, tenha compaixão. Só que essas habilidades, sem a força da disciplina, a força do compromisso, não constroem nada. Por exemplo, se tu começa a se dedicar para criar uma relação com a espiritualidade, ou se tu começa a querer trabalhar com a espiritualidade, no sentido de eu quero que o meu mentor me guie para fazer um trabalho com a espiritualidade, transformar isso num propósito profissional. Tu vai estar sozinho, a espiritualidade não vai atuar na tua vida enquanto tu não tiver disciplina e compromisso com o trabalho. Porque imagina só, né? Aquela pessoa, vamos supor que tu tem uma empresa, aí tu contrata um funcionário. Aí um dia aquela pessoa aparece, outro dia não. Um dia a pessoa vai, fica 2 horas, daí vai embora. Tem como? Não tem como trabalhar com essa pessoa. Porque ela não tem compromisso. Tu não sabe quando tu pode contar com ela, quando não pode. A mesma coisa funciona com a espiritualidade. E entender isso na minha vida foi assim. Porque eu escolhi trabalhar com a espiritualidade, falar sobre a espiritualidade, produzir conteúdo, fazer atendimento como terapeuta, como astróloga, com análise de mapa natal. E eu me sentia muito sozinha, sabe? Eu sentia que não tinha um mentor, um ser me auxiliando. Eu sentia que era muito eu ali, sabe? Só eu. E aí o que eu entendi? Que não bastava eu ser intuitiva, eu ter uma habilidade, eu ter um dom para essas coisas mais do sentir e da energia e do holístico e do espiritual, se eu não tivesse compromisso. Se eu trabalhasse certinho uma semana, daí ficasse um mês sem produzir nenhum conteúdo, sem fazer nada. Aí trabalhava mais 2 dias certinho, daí ficava 2 semanas. Não tinha como, não tinha espaço, eu não abria espaço para que a espiritualidade de fato entrasse na minha vida e me guiasse. E isso não precisa ser, tá, só no profissional, pode ser na tua vida pessoal também. A partir do momento que tu começa a se dedicar a criar uma relação.
Criar uma relação com alguém exige o quê? Dedicação. Eu tenho que investir ali a minha energia, o meu tempo, mostrar para a pessoa que eu me importo com ela, que eu quero ela na minha vida, que eu gosto dela. Por que com a espiritualidade a gente não faz isso? Por que a gente espera que a espiritualidade só me dê tudo, faça tudo por mim e eu faço aqui conforme dá? E quando eu entendi isso, eu comecei a levar a sério o que eu chamo de o poder dos rituais, né? Que são essas práticas simples, diárias, justamente para criar e fortalecer uma relação com a espiritualidade. Tem um vídeo aqui no canal, tem uma playlist, o poder dos rituais, vai lá e dá uma olhada em como começar a praticar. Buscar conhecimento, ler, estudar sobre a espiritualidade, sobre vários assuntos, né? Talvez tenha coisas que tu vai perceber que tu não se identifica muito. Então tu vai talvez só saber o que é aquilo de forma mais superficial, mas não precisa se aprofundar. E assuntos que te chamam mais, então tu vai se aprofundar, vai buscar mais conhecimento, mais entendimento. Porque quando a espiritualidade vai te trazer uma mensagem, um projeto, uma ideia, vai te trazer alguma informação, eles vão usar da base de conhecimento que tu já tem. Então, por exemplo, se a espiritualidade quer que eu comece a fazer projeção astral consciente para trazer memórias de coisas que eu lembro quando eu estou fazendo o desmembramento e trazer essas informações. Mas eu nunca ouvi a palavra projeção astral. Eu não faço ideia do que é isso, o que vai acontecer. Eu vou simplesmente sonhar, achar que é um sonho e deixar por isso mesmo, porque foi só um sonho. Quando tu buscou o conhecimento, eu sei que tem sonho e que tem projeção astral, que toda noite eu faço projeção astral, mas tem a projeção astral consciente. Então será que isso que eu me lembro, será que era só um sonho? Ou será que era uma projeção astral de coisas que eu vivi enquanto eu fiz o desmembramento? Então, percebe? A luz do conhecimento é bem importante para fortalecer o pilar espiritualidade na nossa vida. De forma intencional, se aproximar do teu mentor espiritual. Se conectar com o universo, com o todo, com Deus, com a fonte. É muito importante, é muito bacana, mas também é muito bacana abrir as portas da tua vida para o teu mentor espiritual. Por quê? Porque o teu mentor espiritual é um ser designado para te auxiliar no teu tempo aqui encarnado. Então, quem melhor do que ele para te responder coisas, te orientar em coisas que tu vem se perguntando, se questionando? É a tarefa dele, é o trabalho dele, ele está a serviço disso. Só que o teu mentor espiritual, ele está contigo o tempo todo. Mas muitas vezes tu não consegue perceber a presença dele, porque tu tá fechada para isso. Tá fechada. Ele pode estar aqui, mas se eu não sei que ele existe, se a minha energia não tá sutilizada, se eu não tô em sintonia, às vezes vai vir um pensamento, uma ideia de algo para te fazer, para tu solucionar o problema que tu tá vivendo, uma intuição, uma orientação do teu mentor que tá aqui, te orientando, te dando a resposta para o que tu tá precisando, mas tu, sabe? É como se fosse duas pessoas, uma falando em português e a outra em chinês. Ninguém se entende. Não faz a menor ideia do que tá falando. E como que tu faz isso? Através do poder dos rituais, colocando ali a tua intenção de abrir espaço para que o teu mentor entre na tua vida. Uma relação como se fosse um mentor, uma pessoa que tu aprende, um professor, uma avó, uma pessoa assim mais sábia, que às vezes tu quer pedir um conselho para aquela pessoa, uma orientação para aquela pessoa. É a mesma coisa com o teu mentor, não é uma coisa mística, né? Eu preciso fazer um ritual, eu preciso invocar tais coisas no horário tal, na lua tal, para poder canalizar, baixar o meu mentor. Não é assim. Para mim acontece muito, inclusive, através da escrita. A escrita é a forma que eu mais me conecto com a espiritualidade, com o meu mentor,
E às vezes quando eu tô naquele flow, naquele fluxo de escrever, eu começo ali a canalizar orientações que o meu mentor me traz. E para finalizar, por último, escolher um trabalho que tenha propósito, que tenha sentido, que te nutra, que te alegre. Isso para mim é uma coisa que na minha experiência me conecta muito com a espiritualidade. Quando eu tô trabalhando, servindo, fazendo um trabalho que me alegra, que eu gosto, que tem propósito, eu me sinto muito conectada com a espiritualidade. Ainda que não precisa ser um trabalho como o meu, não precisa ser terapeuta, não precisa ter um canal no YouTube para falar sobre espiritualidade, mas simplesmente um trabalho que não seja só pelo dinheiro, que seja porque tu sente que aquilo que tu é boa está sendo valorizado ali. E o que tu está fazendo está criando um bem para a vida das pessoas e para o mundo. De que formas tu pode incluir isso na tua vida? Ou o que precisa ser ajustado, o que precisa ser modificado para que tu esteja nessa sintonia também. E eu tenho certeza que se tu colocar isso em prática, tu vai fortalecer muito o pilar espiritualidade na tua vida. Me conta aqui nos comentários qual dessas sugestões que eu te dei que te chamou mais atenção e que tu vai começar a introduzir na tua vida para fortalecer esse pilar.